onde sua graça flui como um rio. Gente, vou apresentar alguém que tem algumas pessoas que ainda não conhecem ele e explicar o motivo, né? Algumas pessoas não conhecerem ele, né? O Gui, como algumas pessoas sabem, nós temos investido na vida, financeiramente também falando, na oração, mas também financeiramente, na vida de algumas pessoas, né? O Gui é uma das pessoas que há, acho que 2 anos, né? A gente tem
auxiliado, ele tem feito seminário, está no segundo ano, na FLAM, e também é dos Jovens na Verdade, da missão JV na Estrada. Então, por que o Gui não tem vindo muito aqui, né? Vou advogar por ele, né? Porque, graças a Deus, ele tem viajado em muitos lugares. Ontem mesmo, estava pregando... Onde foi, não? Ferraz Vasconcelos, né? Está viajando o Brasil todo aí, pregando. Então, hoje eu convidei ele, porque ele estaria aqui, né? Estou aproveitando que ele não tem conseguido vir tanto, para ouvi-lo dentro daquele tema que a gente já tem proposto. Queria orar por ele e também pedir para que você ore, né? Graças a Deus, as viagens têm sido muitas e muito intensas, todas elas. Então, além de ser a quantidade, é muito intensa todas as viagens. Eu vivi isso durante alguns anos e hoje o Ministério tem feito em torno de 80 viagens por ano e o Gui é um dos caras que mais viaja, entre 30, 35 vezes por ano, então é bem puxado, né? Mas queria orar por ele e por todos nós. Também pedir para ele compartilhar isso, porque eu preferia receber essa mensagem do que passar, né? Acho que é uma coisa muito que todos nós precisamos introduzir muito no nosso coração. Então vamos orar. Senhor, obrigado pela vida do Gui, pela amizade dele, por tê-lo como irmão. Obrigado pela nossa família aqui da DOCA, por tê-lo em tantos lugares nos representando no Brasil, levando a tua palavra tão seriamente como ontem à noite, pois recebemos esse feedback dos irmãos daquela comunidade. Te pedimos que hoje, mais uma vez, ele seja instrumento do Senhor. Apenas isso. Aquele que entrega aquilo que recebeu do Senhor, do teu Espírito. Então prepara o nosso coração, mais uma vez, para ouvirmos a tua palavra. Todos nós precisamos ser tocados pelo Senhor. Todos nós temos grandes defeitos, grandes dificuldades e precisamos aperfeiçoar o nosso coração. Nós entendemos que isso também acontece principalmente pela palavra transmitida do Senhor e auxílio do teu Espírito. Então pedimos que consiga ouvir a tua voz, transmiti-la para que nós saímos daqui mais renovados e transformados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente. Boa noite. É um desafio compartilhar sobre esse tema na DOCA, que é uma comunidade com a intenção de ser relacional como é. Falar sobre relação aqui dentro faz muito sentido e justamente por isso é um desafio. Então eu tentei fazer o seguinte: compartilhar aquilo que serve para mim também. Eu tenho entendido que a gente compartilha não algo que é somente para o outro, mas que faz sentido para todos nós. Então, ao mesmo tempo que você está ouvindo, eu também estou me ouvindo. Isso aqui é um desafio que eu tenho revisitado todos os dias. Falar sobre menos religiosidade e mais relacionamento. Eu acho que relacionamento, estava pensando aqui na hora do mini-grupo, acho que relacionamento tem mais a ver com sensibilidade, enquanto religiosidade tem a ver com ligar o piloto automático. Eu acho que relacionamento tem a ver com conexão, enquanto religiosidade tem a ver com contato sem conexão. Enquanto relacionamento tem a ver com diálogo, eu acho que religiosidade tem a ver com silêncios. Enquanto relacionamento tem a ver com espontaneidade, eu acredito que religiosidade tem a ver com rituais. Enquanto relacionamento tem a ver com profundidade, religiosidade tem a ver com superficialidade. Enquanto relacionamento tem a ver com compromisso, religiosidade tem a ver com contratos. Enquanto relacionamento tem a ver com esforço e intencionalidade, religiosidade tem a ver com méritos e obrigações. Enquanto relacionamento tem a ver com amor e com dar de si, religiosidade tem a ver com interesse. Enquanto relacionamento tem a ver com confiança, religiosidade tem a ver com cobrança. Rubem Alves diz que a religião é uma ilusão. E aí, cara, beleza? Caraca, que encontro legal. Nossa, mano, que coincidência. Rubem Alves diz que religião é uma ilusão. Apoiado num filósofo chamado Feuerbach, ele diz que religião é a antropologia que a gente faz de Deus. São as ideias que a gente constrói de Deus e vive a partir delas. Por isso, uma ilusão. Porque nós, cientificamente, filosoficamente, não podemos conhecer a plenitude de Deus. Então, aquilo que nós tiramos de conclusão em cima do que ele é uma ilusão, porque não é o que ele é de fato, porque ele é eterno, não pode ser totalmente sondado, senão Deus ele não seria. E essa ilusão gera um comportamento.
Esse comportamento é aquilo que nós chamamos de religiosidade. As ações, as posturas, os ritos que nós praticamos a partir da ilusão que nós construímos em cima de Deus. É o comportamentalismo gerado a partir da ideia que nós temos de Deus. Religião. Outro pastor, Tim Keller, diz que religião tem a ver com tudo menos relacionamento com Deus. Uma professora minha da faculdade diz que religiosidade é quase que o contrário de espiritualidade. Por isso que se esse tema, esse título, pudesse ser outro, seria menos religiosidade e mais espiritualidade. Mas não precisa, porque para mim é a mesma coisa. Espiritualidade é relacionamento com Deus. E parece que essa definição é muito clichê, senso comum das igrejas, mas é isso mesmo. É simples. Espiritualidade cristã, a espiritualidade que Jesus nos propõe tem a ver com uma relação, um relacionamento com a pessoa de Deus. Religiosidade tem a ver com o comportamento que nós inventamos a partir dos lugares pelos quais nós transitamos. Espiritualidade tem a ver com o relacionamento que Deus nos propõe em Cristo, não a partir de nós, mas a partir de quem Ele é. Então são dois polos, são duas coisas que não conversam muito bem: religiosidade e relacionamento. A religiosidade é a corrupção do relacionamento com Deus, é a depravação desse relacionamento. E a fim de conversar sobre isso, eu quero ler com você o texto que está em Lucas 15. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Eu queria fazer algumas observações para que a gente caminhe nesse sentido. Lucas capítulo 15, no seu primeiro versículo, a gente vai ler algumas coisas. Obrigado. Lucas 15, 1. Esse texto é muito conhecido mesmo. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. A gente vai pular para o 11 para a gente ganhar tempo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos.
Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que tem é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Eu quero orar com você. Se quiser fechar seus olhos, abaixar sua cabeça, fique à vontade. Senhor, nossa oração é de gratidão por podermos estar em volta da sua palavra, em comunidade, que o Espírito do teu Evangelho se encontre com o nosso espírito, produza um confronto transformador, de modo que nós saiamos daqui dispostos a caminhar rumo a se parecer com o teu Filho Jesus. Que o Senhor nos conduza numa reflexão sincera, desapegada de qualquer medo de mudar, e nos encoraje a trilhar o caminho de uma transformação pessoal para que o seu coração seja moldado em nós. Para a tua honra, em nome de Jesus. Amém. A gente está diante de dois grupos que criticam Jesus. O primeiro grupo, o grupo dos fariseus e dos mestres da lei, e o segundo grupo, o grupo dos publicanos e dos pecadores. Você já sabe, os fariseus e os mestres da lei eram aqueles que dedicavam toda a sua vida na observância da lei. Eles dedicavam todo o seu caminhar em interpretar os mandamentos e entender como aqueles mandamentos se faziam necessários no dia a dia, na caminhada. Eles eram rígidos, severos na prática da lei. Eles eram intérpretes da lei. Eles conheciam a lei de cabo a rabo. E o segundo grupo, os publicanos e os pecadores. Esse grupo caracterizado por má fama. Publicanos eram aqueles judeus que teoricamente se venderam para o Império Romano e agora cobravam impostos para o Império Romano. Eram então vistos como traidores. Como pode, devemos perguntar, os judeus, alguém que é do nosso povo, se vender para o povo que nos oprime, a fim de arrecadar recursos para o opressor da nossa família? Eles eram vistos assim. Eles eram considerados como uma casta inferior. Eles eram mal vistos, de maneira que eles eram excluídos. E aí, esse grupo, os tradicionais, os fariseus, os mestres da lei, criticavam Jesus porque Jesus comia com aquele grupo ali. Como pode um mestre como Jesus caminhar, cear, compartilhar com pessoas dessa estirpe, com pessoas dessa fama? Não pode. Mas por que essa crítica? Porque compartilhar de uma refeição era algo muito mais profundo do que é hoje. Naquela cultura, compartilhar da mesa, se sentar para cear, era algo extremamente significativo, simbólico. Se sentar ao redor de uma mesa e compartilhar de uma relação era dizer: nós temos uma aliança como de família, nós temos uma aliança como que de irmãos, nós temos uma aliança de vida. Aqui nessa mesa, onde as minhas mãos pegam do mesmo alimento em que você coloca na sua boca e eu como do mesmo alimento que você coloca nas suas mãos, a gente está dizendo: nós somos um. Eu compartilho de si com você e você compartilha de si comigo. Nós somos um ao redor dessa mesa. E aí então se perguntavam e se justificava essa crítica dos fariseus. Como é que pode um mestre, um santo, se fazer um com esse tipo de gente? E aí Jesus, na sua sabedoria popular, responde a essa crítica. Não com uma exposição dogmática, não com uma explanação doutrinária, mas através de 3 parábolas que conversavam com o dia a dia, com o cotidiano, com a realidade daquelas pessoas. A primeira história, a história da ovelha perdida. Ou do pastor que acha a ovelha perdida. A segunda história, a história da moeda perdida. Ou da dona de casa que encontra essa moeda. E a terceira história, essa que nós chamamos a parábola do filho pródigo, que começa com um filho mais novo de uma família que chega para o seu pai e fala: pai, eu quero a minha parte da herança. Sim, eu não vou ganhar herança. Não sei se você vai. Eu provavelmente não. As dívidas. Vou ganhar a dívida. Mas quanto que eu vou ganhar essa herança? Positiva ou negativa? Quando meu pai e minha mãe morreram. Só que esse pai estava vivo. Esse menino pede para o seu pai, ainda em vida, que ele lhe desse a sua parte da herança. O que ele está dizendo? Alguns rabinos dizem que ele queria dizer o seguinte: pai, eu quero viver como se o Senhor não existisse. Eu quero ser o que eu quiser ser. Eu não quero me importar, eu não quero viver a minha vida de acordo com a sua vontade. Eu quero viver como se o Senhor estivesse morto.
Eu quero viver para mim e não para você. Não a partir de você, mas a partir das minhas vontades, a partir dos meus desejos, das minhas paixões. Um dia, um menino me perguntou: Carica, eu posso ser o que eu quiser? Eu falei: só se a sua vontade for boa, perfeita e agradável. Porque se nós formos aquilo que nós quisermos ser, sem que a nossa vontade seja boa, perfeita e agradável, a gente nunca vai ser como Cristo. Porque a nossa vontade é corrompida. Então nos cabe entregar o nosso desejo de ser alguma coisa ao único que tem uma boa, perfeita e agradável vontade. Aquele menino queria viver a partir de si mesmo. De maneira que ele vai para uma região distante, e isso é muito simbólico. Lá ele vai viver o contrário do que o pai queria que ele vivesse. Lá ele vai dar os frutos da sua rebeldia. Lá ele vai plantar todos os seus desejos e vai colher as variadas formas de prazer que ele sempre pensou que viveria. Nessa região distante, na região da rebeldia. Só que o texto diz que ele gasta os seus bens de forma irresponsável. Achando que era livre, agora distante do seu pai, ele gasta a sua herança de forma irresponsável. De maneira que todos os seus bens são desperdiçados, todos os seus bens são gastos, mas ele continua com fome. Grande era a fome naquela região, o texto diz. Como pode alguém com a herança daquele porte gastar tudo o que tinha e continuar com fome? Muitos profetas denunciam o povo de Israel, dizendo o seguinte: vocês vão comer e vão continuar com fome. Vocês vão se vestir e vão continuar com frio. Vocês vão beber e vão continuar com sede. O problema não é comer ou não comer, não é vestir ou não vestir, não é beber ou não beber. O problema é o que nós estamos bebendo, comendo e vestindo. Porque nem tudo nos sacia. Um filósofo que eu não lembro o nome, acho que foi Pascal, disse que o ser humano tem dentro de si um buraco do tamanho de Deus. Só Deus nos preenche. Só Deus sacia a nossa fome existencial. Só Deus nos tira dessa crise existencial. E fome é algo que nos leva a sofrimento. Essa necessidade é algo que nos leva à dor. Esse vazio nos faz agonizar e viver de forma aflita. A fome chega naquela região, encontra com aquele menino, de maneira que ele vai procurar se empregar com porcos. E porco hoje não é o que era porco ontem. Porco ontem, nessa época, era o animal mais impuro da época. Um símbolo de que aquele menino estava na sua depravação maior. Porcos. O animal mais sujo. Aquele menino vivia em meio aos porcos. E é isso que o pecado faz com o ser humano. Ele transforma seres humanos em animais, pessoas em porcos, gente em bicho. Por quê? Porque aquele menino viveu para os seus desejos, para os seus instintos, para as suas paixões. E quem é que vive dizendo sim para os seus instintos, paixões e desejos? Bicho, que dá vontade de fazer xixi? Vai xixi. Que dá vontade de fazer cocô, faz cocô. Dá vontade de latir, late. Não é gente. Dá vontade de odiar, odeia. Dá vontade de morder, morde. Dá vontade de matar, mata. É bicho que vive assim. Aquele menino foi desumanizado pelo pecado. Isso é pecado, é aquilo que nos desumaniza, é aquilo que nos animaliza, nos bestializa. Aquele menino vivia como um porco. Só que essa condição de sofrimento faz com que ele caia em si. Tem uma pergunta: se ele caiu em si, onde que ele estava antes? Fora de si. Se ele caiu em si, é porque antes ele estava fora de si. E o sofrimento tem esse potencial. Ele nos coloca no nosso lugar existencial. Ele nos coloca no nosso lugar identitário. Ele faz com que a gente se lembre, como o Dani diz, quem é o filho da nossa mãe. Talvez você esteja passando um período de sofrimento. A questão não é se o sofrimento vai acabar ou se o sofrimento vai continuar. A questão é se você vai deixar o sofrimento te fazer cair em si ou se o sofrimento só vai te afastar mais de você mesmo. As pessoas dizem: o sofrimento transforma o caráter, o sofrimento amadurece. Depende. O sofrimento pode fazer com que você regrida totalmente. Depende de como você usa o sofrimento. Depende de como nós lidamos com a dor. Se é a favor da nossa maturidade ou se é a favor dos nossos vitimismos que nos infantilizam. Aquele menino cai em si. E isso é pecado.
Viver fora de si. Pecado não tem a ver com aquilo que eu faço. Pecado tem a ver com a identidade que eu manifesto. Se eu manifesto o Guilherme fora de Jesus, tudo que eu fizer é pecado. Até uma pregação, até um canto de louvor, até um dízimo. Mas se eu vivo em mim mesmo, e só é possível viver em mim mesmo se eu estiver em Cristo, tudo que eu fizer é santo. Porque em Cristo, toda a minha atitude, a minha postura de vida é guiada pela sua voz. Pecado não tem a ver com o que eu faço. Pecado tem a ver com viver em Cristo ou fora de Cristo. Pecado é aquilo que nos aliena, nos tira de Deus, nos tira de nós, nos rouba dos nossos irmãos e de todo o ambiente. Pecado tem a ver com alienação, com divórcio. E aquele menino, nessa situação, agora em si mesmo, ele diz: eu vou voltar para minha casa. Certo? Ele diz: eu vou voltar para o meu pai. Não para casa. Eu vou voltar para o pai. E ele ensaia um discurso. Ele vai para o seu pai. E antes que ele pudesse chegar no seu pai, o seu pai sai de casa, abre o portão, vai ao seu encontro, não deixa que ele termine o seu discurso ensaiado, o abraça, o beija e o restaura. Nos dá novas vestes, nos põe coloca nele a sandália da família, coloca nele um anel que o representava como filho, faz uma festa, mata um novilho especial, o novilho gordo, não era um carneiro, era o novilho. Por que tudo isso? Porque o filho voltou, foi restaurado. O movimento do Pai é gracioso. Antes que nós tentemos chegar no seu encontro, Ele nos encontra. Talvez você se pergunte: quando que eu vou encontrar Deus? Se você tem esse anseio, se você tem essa vontade, quero te dizer que você pode ter certeza de que essa vontade vem do fato de que Deus já te encontrou. Nós só conseguimos desejar a Deus a partir do momento que Ele vem até nós. E é isso que acontece. Essa fome de Deus, essa necessidade do Pai é interrompida pelo seu próprio movimento. Ele vem até nós. Então, esse menino é restaurado, uma festa acontece, só que o filho mais velho chega e não gosta do que está acontecendo. Como é que pode esse menino aí que fez tudo de errado, que foi para os piores lugares, ter uma festa para ele? Ele não entra na festa. Perceba que o filho mais novo começa a parábola saindo da presença do pai, saindo desse ambiente. E agora, caminhando para o fim da parábola, nós vemos o filho mais velho também fora desse ambiente. E o pai repete o mesmo movimento que fez com o filho mais novo. Ele sai de sua casa e insiste com o filho mais velho para que o filho mais velho entre na festa. E na réplica do filho mais velho ele diz: esse teu filho gasta os teus bens com as prostitutas e tu faz uma festa para ele? Ele revela uma consciência totalmente antifamília. Ele não chama o pai de pai, ele não chama o irmão de irmão, ele não entende a festa como nossa, entende a festa como a festa do pai e do outro filho. Aquele menino revela uma consciência antifamília. Uma consciência de que ele era um escravo. Ele não se via como filho, ele não se via como família. Ele se via como um servo apenas, como um empregado. Apesar de ser filho. Depois que ele revela isso, o pai continua insistindo, manifestando a sua graça, conscientizando o seu filho para que ele entre na festa. E aí a parábola acaba. E as três observações que eu faço em cima disso querem dizer, primeiramente, que essa parábola não tem a ver com lugares. Essa parábola tem a ver com pessoas. O Evangelho tem menos a ver com onde e mais a ver com quem. O que Jesus quer nos ensinar é que o Evangelho e a nossa espiritualidade tem menos a ver com a sinagoga dos fariseus ou com o pedágio dos publicanos. A nossa espiritualidade, o Evangelho, tem mais a ver com estar com Jesus, menos a ver com a casa do Pai ou com a região distante, e mais a ver em correr para os braços do Pai.
menos a ver com templos religiosos ou mundo pecaminoso. O Evangelho tem a ver com viver em família. Não é sobre lugares, é sobre pessoas. Não é sobre o céu ou sobre o inferno. É sobre Jesus. Até porque o céu pode muito bem ser apenas uma projeção daquilo que nós queremos, da perfeição que nós idealizamos. E aí nós construímos um céu onde não tem lágrima, onde não tem sofrimento, onde não tem dor, onde não tem choro, onde não tem rompimentos, onde não tem nada de ruim. E corremos o grande risco de construir esse céu sem a presença de Jesus. Não tem a ver com o lugar para onde vamos. Tem a ver com a pessoa na qual repousamos o nosso coração. Céu não é um lugar, céu é um ambiente inundado pela pessoa de Jesus. Céu sem Jesus não é céu, porque o céu é o próprio Jesus. É a presença dele abundante, preenchendo todos os mínimos espaços. Não tem a ver com onde, tem a ver com quem. Não é se a gente vai para o céu ou para o inferno, é se a gente vai para Jesus. Eu lembro de um treinamento do JV na estrada que eu estava muito preocupado. O que vai acontecer quando eu me formar? Onde é que eu vou trabalhar? Para onde que eu vou? Para o Rio? Para São Paulo? Para onde? E aí eu me lembrei de um texto que reforça tudo isso aqui para mim. Jesus faz sua pregação mais dura, em João capítulo 6, depois de multiplicar pães e peixes. E aí muitos abandonam Jesus, e aí ele pergunta para os 12 que sobraram: e vocês? Vocês não vão me abandonar? E Pedro, como representante dos discípulos, não diz: para onde vamos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Pedro diz: para quem iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? E aquilo fez meu coração ficar em paz. Porque não importa para onde eu vou, importa em quem eu estou. Porque se eu estiver em Jesus, eu posso ir para qualquer lugar. E o reino de Deus ali será manifesto, sinalizado. Por quê? Porque o nosso coração repousa em Jesus. Não é sobre lugares, é sobre pessoas. Até porque é muito possível a gente estar aqui dentro e não se relacionar nem um pouco com Jesus. Porque Deus não habita, disse Estevão, em templos feitos pelas mãos dos homens. Deus está nas relações. Jesus disse que o reino de Deus está entre nós. Eu moro num seminário. E muitas vezes eu me vejo longe de Deus. E falo: caraca, cara, não, é um seminário. Lá tem um lugar que tem o culto, tem uma biblioteca com 750 mil bíblias, 837 mil livros de teologia. E eu fora de Deus. Porque não tem a ver com lugares. Tem a ver com a pessoa na qual repousamos o nosso coração. Da mesma maneira que se eu for no McDonald's eu não viro o Big Mac, se eu for num restaurante japonês eu não viro um temaki, não é porque eu estou aqui que eu viro um discípulo de Jesus. Não tem a ver com lugares, tem a ver com pessoas. Tanto é que o Jesus diz, Mateus 11, capítulo 28, ele não diz: venham aqui, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos darei descanso. Ele diz: venham a mim. Quando a mulher do poço de Sicar pergunta para Jesus onde que é o lugar da adoração, o que ele responde? O Pai está procurando adoradores que adoram em espírito e em verdade. No capítulo 6 de João: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Eu vos preparei lugar e os trarei para mim mesmo. Cara, isso é fantástico. Isso é incrível. É uma pessoa na qual repousamos, não é um lugar para onde nós vamos. Filipe diz para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. Como é que a gente faz para ver? Jesus fala: caramba, você não entendeu nada ainda. Eu sou o caminho. O caminho não é o lugar, o caminho é uma pessoa. Menos lugares, mais pessoas. Minha mãe um dia me perguntou, quando eu voltei para o Rio um dia: filho, você tem saudade de casa? Aí eu falei assim: Aí ela: fala a verdade. Ela: tá.
Não. Ela, não, filho. Eu falei, mãe, eu não tenho saudade de casa, eu tenho saudade de vocês. Eu não tenho saudade de casa, de verdade. Meu quarto já não é meu quarto, virou o quarto do meu sobrinho. Só tem tartaruga, coincidentemente, né? Alguém com Jesus sabe o que eu tô falando. Eu pareço não tem saudade de casa. Sim, é claro que é bom ir em casa, abrir a porta do banheiro, enfim, em casa, tudo bem, mais à vontade, mas não tenho saudade de casa. Tenho saudade dos meus pais, mano. É aquela música, é aquele texto que diz que nós agora somos a habitação do Altíssimo. Nós somos o templo. Rubem Alves diz que Deus não mora em gaiolas, Deus mora na saudade. E a gente só tem saudade de pessoas, a gente não tem saudade de lugares. Aí você vai dizer, não, até aí não. Eu tenho saudade daquele lugar que eu fui. Eu acho que você não tem saudade de lugar. Você tem saudade dos momentos que você viveu ali com alguma pessoa. Não, mas eu fui sozinho. Você tem saudade do momento que você viveu consigo mesmo ali naquele lugar. A gente não tem saudade de lugares, de pessoas. Deus mora na saudade. Deus mora na nostalgia. E como que a gente faz para repousar o nosso coração em Deus? Para viver na pessoa de Jesus e não em lugares. Eu acredito que os hábitos espirituais são um caminho legal para a gente pensar isso. As disciplinas espirituais, a leitura da Bíblia, a oração, a meditação, as amizades espirituais, o discipulado, não são fins em si mesmos, mas são caminhos pelos quais nós podemos nos habituar a estar em Jesus. A segunda observação que eu faço é que o Evangelho e essa parábola não é uma parábola sobre comportamentos, mas é uma parábola sobre identidades. Menos a ver com aquilo que nós fazemos e mais a ver com aquilo que nós somos. Religiosidade tem a ver com o que fazemos, relação tem a ver com aquilo que nós somos. O Evangelho, a espiritualidade que Jesus nos propõe, tem menos a ver com fazer e mais a ver com ser. Tem menos a ver com jejuar como os fariseus e cobrar impostos como os publicanos. Tem mais a ver com ser discípulo de Jesus. Menos a ver com ser um porco como o filho mais novo ou tentar ser um anjo como o filho mais velho. Tem a ver com ser gente, ser humano. Os mestres da espiritualidade dizem que a espiritualidade de Jesus, que Ele quer para nós, não é aquela que nos faz super espirituais, mas é aquela que nos faz seres humanos, que nos faz ser aquilo que somos, nos faz mais gente. E gente como gente deve ser, gente como Jesus. Não tem a ver com pecar ou resistir, tem a ver com ser santo. Menos a ver com obras boas ou obras ruins, tem a ver com ser nova criação e viver andando nas boas obras que de antemão Ele preparou para que nelas nós andássemos. Efésios capítulo 2, versículo 10. Ser nova criação. Então a gente não faz mais nada de bom? É claro que faz. Só que a gente não faz as coisas boas agora para que nós sejamos bons. A gente faz as coisas boas porque nós somos bons e essa é a revelação de Deus para mim e para você. Eu não faço para ser, porque eu sou, agora eu faço. Mais uma vez eu cito Rubem Alves, ele reconta essa parábola e ele diz que o filho mais novo chega para o pai e diz: pai, eu fiz tudo errado, entendeu? Saí de casa, tudo. Bom, gastei tudo, você é credor e eu sou devedor. E o filho olha para o pai, achando que vai perder, e o pai diz: calma, filho, eu não sou débitos. Nesse mesmo livro, Transparências da Eternidade, o filho mais velho chega para o pai e diz: pai, olha só, eu fiz tudo do jeito que você queria, nunca desobedeci a nenhuma das tuas ordens, eu estou com crédito, você está me devendo. Eu sou credor, você é devedor. E o pai chega para o filho e fala: filho, calma, eu não sou créditos. O que Rubem Alves propõe nesse livro, nessa crônica, é que Deus não entende de contabilidade. Deus não tem um livrinho de números contando o que as pessoas fizeram de bom e de ruim. Por quê? Porque Deus é amor. E Deus é um amor eterno. Deus é uma comunhão eterna de amor. E o que é eterno não pode ser medido.
não pode ser contado. Então não existe crédito e débito para Deus. Crédito e débito. Não existe. Por quê? Porque o que é eterno não pode ser medido. Não pode ser contado. E eu digo para você a mesma coisa que eu disse para o Francisco na Cracolândia, um mês atrás mais ou menos, quando deu o Belto. Ele chegou para mim e falou: mano, estou muito mal, desperdicei minha vida, bebi pra caramba, usei droga. E Deus não me aceita. Pai, estou muito mal, vou morrer, vou pro inferno. Eu falei para ele assim, um clichê, né? Mas muito profundo. Francisco, não tem nada que você pode fazer para Deus chamar mais do que Ele já te ama. E não tem nada que você pode fazer para Deus chamar menos do que Ele já te ama. Por que o amor de Deus não pode mudar? Porque o que é eterno não pode aumentar ou diminuir. Porque é completamente. Deus é amor. Deus é amor e Deus é santo. Nele não há sombra de variação. Deus não muda. E se Deus não muda, nada que nós façamos pode diminuir o amor dele por nós. Nada que nós fizermos pode aumentar o amor dele por nós. A gente pode fazer muitas boas ações. Deus não vai amar a gente mais. A gente pode matar alguém. Deus não vai amar a gente menos. Isso é um escândalo. Isso parece loucura. Por quê? Porque agora a gente faz o que a gente quiser. Já que Deus não vai amar a gente menos, Deus não vai amar a gente mais, então estou de boa. O problema é que algumas coisas que a gente faz nos cegam para perceber o amor de Deus. E outras coisas que a gente faz abrem os nossos olhos para contemplar a imensidão desse amor. A questão é que se nós fizermos as coisas a partir da identidade que Jesus está formando em nós, nós perceberemos melhor esse amor. Nossos olhos se abrirão e a gente vai poder cantar: Deus está. Deus está aqui. No refrão que a Bíblia entra, rasgando o agudo. Moleque, Deus está nascido. Daqui de arrepio, Deus, irmão do céu. Deus está, quando a gente bebe um copo de água, a gente está com sede. Deus está no naridrinho, né? O soro. Nossa, meu Deus. Por quê? Porque os nossos olhos se abrem para uma vida de gratidão, de sensibilidade, de maneira que nós percebemos Deus. A terceira e última observação que eu faço, tendo em vista que essa segunda observação também leva em conta os hábitos espirituais como forma de aplicação, os hábitos espirituais, a leitura da palavra, a oração, as amizades espirituais nos ajudam e são um caminho para que nós assumamos a identidade de filhos de Deus, de filhos amados, a imagem e semelhança de Jesus. A terceira observação que eu faço é que essa parábola não é sobre os filhos. Essa parábola é sobre o Pai. O Evangelho tem menos a ver conosco, tem mais a ver com Ele. Não é sobre nós, é sobre Ele em nós, a partir de nós, por nós, conosco. Menos sobre nós, mais sobre Ele. Não é sobre o fariseu ou o publicano. Essa parábola é sobre o Mestre, que convida os dois para a mesa. Não é sobre o filho mais velho ou o filho mais novo. É sobre o pai que insiste para que os dois estejam na festa. Essa parábola não é sobre os religiosos ou sobre os imorais. Não é para aqueles que fazem da lei sua religião ou para aqueles que fazem do prazer a sua religião. Essa parábola é sobre o Santo de Israel. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre o filho que prefere ceiar com os amigos ou o filho que prefere ceiar com as prostitutas. É sobre o pai que mata o novilho separado para ceiar com os seus filhos. Menos sobre nós, mais sobre Ele. De maneira que eu posso dizer aqui o que um rabino chamado Kenneth Bale disse. Essa parábola, a parábola do filho pródigo, poderia e deveria ser chamada, quando eu digo isso, eu te lembro que esses títulozinhos aqui, quem dá não foi o Lucas, o evangelista Lucas, foram os editores para organizar tudo. Poderia se chamar a parábola do pai pródigo. O que é pródigo? Pródigo é quem esbanja. É quem dá demais, é generoso em dar.
Se não tem tanto a ver conosco, mas com ele, essa parábola poderia ser a parábola do pai pródigo. O pai pródigo em seu amor. Não o filho mais novo pródigo na sua libertinagem, na sua escravidão aos seus prazeres, nem a religião, nem a prodigalidade do filho mais velho, escravo da lei. Tem a ver com o pai que é pródigo em amar. E eu termino essa reflexão contando uma história. Minha adolescência não foi assim muito legal. Eu briguei bastante com meus pais. Eu brigava bastante com a minha mãe e, consequentemente, com meu pai, que defendia minha mãe. E um dia eu e meu pai, a gente tretou muito feio, a gente se xingou, e foi bem zoado. Bem zoado mesmo, a gente se xingou, dedo na cara e tudo mais. Eu desrespeitava muito meus pais, eu não tinha noção da vida. E aí a gente ficou mal, eu fui pro meu quarto e eu comecei a chorar muito. Fiquei algumas horas ali chorando, pensando em desistir da minha família. Achava que não ia dar certo. Até que eu comecei a escrever no Evernote, no Notes lá, um bilhete assim de desistência. Eu vou desistir de vocês por causa disso. Eu vou desistir de vocês porque não. Eu vou desistir. E aí, estranho aqui, essa disposição a desistir foi se convertendo em uma justificativa por que eu não desistiria deles. Ou por que eu não conseguiria desistir deles. E aí eu fui escrevendo, ainda que eu queira desistir de vocês, eu não consigo por causa disso. Eu não consigo por causa disso. Ainda que a minha vontade agora seja ir embora e nunca mais ver vocês, eu não consigo por causa disso. E aí eu falei, então eu preciso falar com eles. E a gente precisa resolver essa situação. E aí eu me levantei, eu estava assim na cama chorando. E eu falei, eu vou falar lá com eles, eu vou bater na porta, se eles não abrirem, eu abro mesmo assim, eu vou resolver essa família. Se eles não vão falar comigo, eu vou lá, vou ter uma atitude, achando pra super maduro. E aí eu vou resolver esse negócio, vou quebrar uma rua e tudo mais. E aí eu falei, beleza, vou lá. Aí eu fui abrir a porta, cara. Quando eu abri a porta, meu pai estava sentado num banquinho, e ele olhou assim pra mim, ele também estava, tipo, pós-choro, sabe? De manchado, olho vermelho. E aí eu olhei assim pra ele, aí ele falou, demorou, hein, moleque? Eu falei, nossa. Aí ele falou, eu ficaria aqui o tempo que fosse preciso, até você sair, para te dizer que eu sou seu pai, você é meu filho, eu te amo e sempre vou te perdoar. E aí eu fiquei assim, tipo, quebrado. Ele se levantou, meu pai né? A mão dele é grossona assim, ele trabalha na feira. Ele falou, vem cá, me dá um abraço. Me deu um abraço. Aí eu chorei muito, cara. Chorei muito. E eu chorava, e sabe quando você chora e baba? Aí ele batia assim na minha cabeça, te amo, filho. E aí a gente ficou ali um tempo chorando. E ele falou, e eu falei, pai, isso é muito ruim, desculpa, como é que eu posso fazer isso? Ele falou, filho, eu te amo. Tá tudo certo. Aí a gente parou assim, deu uma relaxada. Meu pai falou, tinha uma lanchonete embaixo da minha casa, tem ainda. Ele falou, agora vamos lá, vamos tomar um açaí, parar de chorar, vamos comer junto. Cara, isso é muito significativo. Meu pai é gordo, eu também, não tinha mesmo. Não tinha Netflix. Vamos ver um jogo, nada. Vamos comer um açaí. Cara, era a melhor coisa que eu podia ver. Eu só falei, vamos, botei um óculos escuro. E a gente desceu e comeu. O que isso tem a ver com tudo que a gente falou? Deus nos chama para um relacionamento. Independente de tudo que você tenha feito, independente de onde você esteja, independente de você, Deus te convida para a mesa. Deus te convida para uma festa, onde nós nos sentamos ao redor da mesa, desfrutamos e partilhamos de uma relação de amor. Independente de tudo que a gente tenha feito, de todos os lugares pelos quais nós passamos, independente de nós, Deus nos chama para a mesa.
Ele compartilha de si, do seu coração, na mesa. E na mesa nós somos transformados à imagem e semelhança do Pai. Na mesa dos relacionamentos nós somos moldados ao caráter de Jesus. Na mesa dos relacionamentos, relacionando-se com Ele, nós somos transformados à sua imagem. As pessoas me zoam às vezes, né? Não aqui, mas quando eu saio e tem gente conhecida, as pessoas falam: nossa, mano, você pregando, você parece Danny Boy, você fica copiando ele até quando? Eu falo: cara, não é que eu estou copiando, a gente senta junto, a gente come junto. E não parece. É quando eu fazia capoeira. Vai comer mais. Hã? Vai comer um pouquinho mais. É. Quando eu fazia capoeira, as pessoas perguntavam: caraca, você dá aula que nem o Cocoroca. Quando você vai passar o golpe, você passa o golpe que nem o Cocoroca. Você fala que nem o Cocoroca. Claro, eu vivo 24 horas na academia com ele. Acaba o treino, a gente almoça. A gente treina junto de novo. Depois a gente come junto. Como que não vai parecer? Se a gente convive na mesa. Onde a gente, na mesa, compartilha de si. Como que não? Não é problema. E se isso acontece de forma tão visível entre nós, por que não acontece quando nós nos sentamos à mesa com Jesus? É possível se sentar à mesa com Jesus. Eu já disse, os hábitos espirituais são um caminho pelo qual nós podemos se sentar nessa mesa, desfrutar de quem Ele é. Porque a gente canta várias vezes aqui que o que Cristo oferece, Ele é. E ali nós nos tornamos parecidos com Ele. Nós, ao sermos transformados à imagem do Pai, agora somos transformadores, que transformam os nossos mundos em ambientes mais parecidos com o reino de Deus. É na mesa e é durante a ceia que nós descobrimos que a nossa vida pode ser uma festa. É na mesa dos relacionamentos que nós descobrimos que a nossa vida tem significado. É na ceia das relações que nós descobrimos o propósito da nossa vida. É na mesa dos relacionamentos que nós descobrimos que nós temos valor em Cristo. É na mesa das relações que nós descobrimos sentido, porque é durante a mesa da ceia que nos é revelada a vocação última daquilo que nós somos: ser como Pai. Ser como Pai. Filhos que amadurecem e agora se parecem com o Pai. E agora os filhos que antes, perdidos, recebiam o abraço restaurador do Pai, agora saem dos seus portões e vão abraçar aqueles que ainda estão longe da presença do Pai. Sendo transformados à imagem do Pai, agora nós passamos a se movimentar como Ele se movimenta. Os nossos gestos são de amor, os nossos movimentos são de generosidade, a nossa caminhada é de cuidado, a nossa consciência é de missão. Porque o Pai é essa eterna comunhão de amor. Ele quer fazer de nós um reflexo disso. De maneira que os nossos gestos, as nossas simples ações e movimentações são como que lampejos da eternidade. Nós abrimos frestinhas da eternidade todas as vezes que nós agimos como Pai eterno. O meu desafio para você, independente de onde você esteja, do que você tenha feito, independente de você, é para que a mesa seja um ambiente mais frequentado por você. Talvez hoje você se identifique com um filho mais velho, religioso, legalista, ou talvez com um filho mais novo, que fez dos prazeres a sua religião, dos instintos a sua religiosidade. Eu não sei em qual polo nós nos encontramos hoje, mas o Cristo nos convida para uma via alternativa, a mesa dos relacionamentos, onde nós somos transformados por Ele. Não importa onde você esteja, não importa o que você tenha feito, não importa você. Hoje o convite de Jesus para nós é que nós nos sentemos à mesa com Ele. Eu queria te convidar a orar, a fechar seus olhos, a pensar um pouco nisso. Eu não sei se o Rafinha pode tocar uma música. E aí depois nós oramos juntos e já era.
reflita, pense nisso, ore, fale com Deus sobre isso. Caia em si, corra para o Pai. A nossa vida precisa ser esse ciclo eterno de cair em si e correr para o Pai. Cair em si e correr para o Pai. Cair em si e correr para o Pai. O meu pecado, minhas misérias escolheu, para que não mais o eu vivesse, tão só no pó. Ao ensinar, juntou a todos para caminhar, e com alegria nos disse, ao partilhar o pão: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei em memória de mim. Este é o meu sangue, a nova aliança pregada na cruz. Por Cristo Jesus cantamos glórias ao Cristo que nasceu e morreu pelo corpo de Deus. Glórias ao Filho que verteu o seu sangue pra lavar e ressurgiu pra nos salvar. Desvaneceu o meu pecado, minhas misérias escolheu, para que não mais o eu vivesse, tão só no pó. Ao ensinar, juntou a todos para caminhar, e com alegria nos disse, ao partilhar o pão: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei em memória de mim. E este é o meu sangue, a nova aliança pregada na cruz. Por Cristo Jesus cantamos glórias a
ressurgiu pra nos salvar. Bem, vamos orar então. Temos tido a sensação de que, como comunidade, nós temos nos relacionado muito bem. Que talvez o nosso principal defeito seja a forma como nós estamos individualmente nos relacionando com Deus. E esse pode ser o que era para ser o nosso melhor aspecto se tornar o nosso pior aspecto. Pessoas que resolveram por si mesmas se relacionar sem se relacionar com Deus. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o resultado do nosso relacionamento com Deus é o nosso relacionamento com o próximo. Por isso que quando Deus diz: você deve amar o seu irmão da mesma forma como você me ama. Então você não consegue amar o outro na sua plenitude se o seu relacionamento com Deus não estiver acertado. Então nós queremos orar para que essa semana, que começa hoje, você repense não apenas o seu relacionamento com os outros, porque isso nós temos feito muito bem, graças a Deus nós temos feito bem, mas que você repense o seu relacionamento com Deus nessas